Olá você, bem-vindo a mais um episódio do podcast Terça da Riqueza. Meu nome é Alexandre Mendonça e hoje nós vamos fazer um comparativo entre aquisição de imóvel e aquisição de fundo imobiliário. Quais são os critérios que você deve levar em consideração na hora de decidir se você vai comprar imóvel ou vai comprar um fundo imobiliário. Fica até o final do vídeo para você ter esse critério, ter esse entendimento e tomar sua decisão se você está passando por esse momento de decidir a respeito da compra de um fundo imobiliário ou a compra de um imóvel. Se você gostar desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e vamos para o vídeo. Afinal, o que é melhor? Imóvel ou fundo imobiliário? O que você está pensando em adquirir, você ou sua família? Antes de mais nada, é bom a gente ter um entendimento que se o sonho da sua família ou o seu sonho é adquirir um imóvel, não tem muito o que comparar. Você simplesmente vai se organizar financeiramente para adquirir o imóvel, já que é um sonho. A questão é realmente um sonho ou você não tem outra alternativa, outra opção na sua cabeça? Você não entende se tem outra opção para investir. Porque se o seu contexto é o contexto de quem está querendo morar, então a sua dúvida não é entre fundo imobiliário e imóvel. A sua dúvida é entre comprar ou alugar um imóvel. Aí é um contexto diferente. Nosso contexto aqui desse vídeo é: você quer investir em imóvel ou em fundo imobiliário? Essa é a dúvida e nós vamos trazer alguns critérios para você decidir o que é melhor para você, fundo imobiliário ou imóvel. O primeiro dos critérios que nós vamos trazer para você é o valor de compra. Com valores baixos, que pode chegar a R$10 ou até chegar aos R$100, um pouco mais de R$100, você consegue adquirir bons fundos imobiliários. Então, o fundo imobiliário tem um valor de entrada muito baixo. Se você tem um valor alto a ser investido, você compra muitos fundos imobiliários, mas um fundo imobiliário, isoladamente, tem um valor de entrada muito baixo. Em comparação com o imóvel, para adquirir um imóvel, você precisa de centenas de milhares de reais ou até chegar na casa do R$1 milhão para adquirir um imóvel. Então, você tem essa diferença grande aí na questão do valor de aquisição de um fundo imobiliário e de um imóvel. Outro ponto que nós podemos levar em consideração é o recebimento de renda passiva. Fundo imobiliário, na sua grande maioria, para não dizer na sua totalidade, você recebe renda passiva mensalmente, todo mês pinga na sua conta renda passiva. E quando você aluga um imóvel, você compra um imóvel para alugar, já que nós estamos falando de investimento, nós não estamos falando em comprar para morar, comprar para alugar, você também vai receber mensalmente na sua conta corrente o pagamento do aluguel. Então a renda passiva ela se torna de certa forma muito igualitária entre fundo imobiliário e imóvel. Ambos você recebe sua renda passiva mensalmente. Outro critério que vale a pena nós comentarmos é o critério na inadimplência. Quando você tem uma inadimplência com fundo imobiliário, a administração do fundo imobiliário é quem vai resolver. Então, provavelmente você tem vários fundos imobiliários, já que o valor de entrada é muito baixo, você consegue comprar vários fundos imobiliários. Então, você vai ter uma redução da sua renda passiva. Você vai receber parcialmente sua renda passiva porque tem um fundo imobiliário específico, um imóvel específico do fundo imobiliário que não está sendo pago. O fundo imobiliário, a administração dele está tentando resolver essa questão do inquilino, você não tem uma atuação direta nesse momento. E quando nós estamos falando com imóvel, ou você, ou o corretor que você contratou, vai ter que resolver a questão da inadimplência. Então, uma dor de cabeça para você ir lá, ou cobrar do seu corretor, ou você pessoalmente ir lá para resolver essa questão do seu inquilino que não está pagando o aluguel do imóvel que você adquiriu como investimento. Então, existe essa diferença entre fundo imobiliário e imóvel. A resolução ela é de forma indireta, você não tem ação nenhuma, quem resolve é a própria administradora do fundo imobiliário, e com o imóvel você que vai ter que resolver ou diretamente ou através de um corretor. O próximo critério é o critério da vacância, quando esse imóvel fica desocupado. Com o fundo imobiliário, quando o imóvel fica desocupado, mais uma vez quem resolve é a administradora, ela vai correr atrás de um novo inquilino. E naquele período você fica recebendo parcialmente sua renda passiva com os outros fundos imobiliários que você adquiriu. Quando nós falamos de imóvel, você diretamente vai ter que correr atrás de um novo inquilino, fazendo propaganda, disponibilizando o seu imóvel nos sites para ele poder ser alugado novamente ou através de uma corretora.
Mais uma vez, você vai ter que ir cobrar da corretora que ela seja ativa para conseguir um novo inquilino para você. E tanto na questão da inadimplência quanto na questão da vacância, nesse período você fica zerado de recebimento de renda passiva, porque você não está recebendo o aluguel ou por na inadimplência por não estar sendo pago, ou na vacância por o imóvel estar desocupado, não tem ninguém que pague naquele período. Então todos os gastos daquele imóvel ficam sob a sua responsabilidade por você ser o dono do imóvel. Como nós estamos na ótica de investimento, um critério interessante para nós trazermos é o critério da diversificação. Se você está adquirindo fundo imobiliário, como o valor de entrada dele é baixo, você consegue comprar fundo imobiliário em estados diferentes, com contratos de investimento diferentes, de curto, médio e longo prazo. Você consegue adquirir de setores diferentes, logística, shopping, laje corporativa, fiagro. Então, tem vários setores diferentes que você consegue adquirir seu fundo imobiliário e você, com isso, consegue ter uma diversificação dentro do contexto do fundo imobiliário. Quando você fala de imóvel, você está adquirindo esse imóvel físico num lugar específico. E como o valor é alto, dificilmente você vai conseguir adquirir outros imóveis para ir para lugares diferentes, contextos diferentes. Então, se você adquirir um imóvel no campo, ele é um imóvel no campo e vai sofrer todos os benefícios e malefícios de ser um imóvel no campo. Mesma coisa, se você adquirir um imóvel que é uma sala comercial para alugar, você também vai ter esse mesmo contexto de ter todos os benefícios e malefícios desse imóvel específico, dessa sala comercial específica. Então, por você só conseguir comprar um, ou se você consegue, né, se organizar e comprar até mais de uma, você vai comprar 2, 3. Você não vai conseguir ter a diversificação que o fundo imobiliário pode te dar, comprando de setores diferentes e vários lugares diferentes, contratos diferentes. E até índices de rentabilidade diferentes que você consegue com os fundos imobiliários. No contrato que você vai fazer do seu imóvel, vai ser um único índice que você vai colocar lá, seja IGPM, ou seja IPCA, ou qualquer outro índice que você acorde com o seu inquilino. Outro critério muito importante para nós comentarmos é a valorização. O fundo imobiliário ele tem a valorização baseada na inflação, porque o contrato que é feito entre o fundo imobiliário e os inquilinos, esse contrato é baseado em algum índice, como IPCA e IGPM, que tem a correção normal da inflação. E, além disso, por ele estar na Bolsa de Valores, na B3, ele tem muito a questão da emoção do mercado. Às vezes o fundo imobiliário é bom, ele tem bons fundamentos, ele é diversificado, ele tem vários imóveis, setor bom, mas por causa do contexto da emoção do mercado ele está desvalorizando. Ou o contrário, o fundo imobiliário, por algum motivo específico, o fundamento dele não é nem tão bom assim, mas por uma questão do mercado ele pode estar valorizando bastante. Então tem muito essa questão da emoção do mercado, a questão da valorização ou desvalorização de um fundo imobiliário. Quando nós falamos de um imóvel físico que você comprou para investir, ele também tem a questão da valorização com a inflação. Você faz um contrato baseado em IPCA, normalmente. Então tem a inflação do setor imobiliário, isso vai impactar no seu recebimento ano a ano, vai estar valorizando seu recebimento ano a ano. E o outro ponto é a questão do contexto de vizinhança, podemos colocar assim. Se você comprou um imóvel e perto do imóvel construiu uma estação de trem ou uma estação de metrô, seu imóvel se valorizou. Esse contexto de vizinhança colaborou para o seu imóvel se valorizar. Ou se seu bairro começou a ficar conhecido como um bairro muito violento, esse contexto de vizinhança começou a desvalorizar o seu imóvel. Então você está muito à mercê desse contexto de vizinhança na questão de valorização ou desvalorização do teu imóvel. Você comprou num lugar bom, um lugar promissor e cheio de comércio em volta, e aos poucos esse comércio começa a falir, então esse contexto de vizinhança tende a desvalorizar o teu imóvel. Mas se você comprou num lugar que era um lugar mais humilde, que você viu o potencial no lugar, e aos poucos começa a vir comércio, metrô, shopping para perto do seu imóvel, então seu imóvel começa a valorizar. Então depende muito desse contexto de vizinhança, essa questão de valorização ou desvalorização do teu imóvel. Um ponto que nós já comentamos aqui nos outros critérios, mas vale como trazer como um critério também a questão da administração. Quando nós falamos de administração de fundo imobiliário, é uma administração passiva. O fundo imobiliário administra esses imóveis que fazem parte do fundo imobiliário e você simplesmente
você adere àquele fundo imobiliário ou não, uma decisão tua, comprando cotas do fundo imobiliário. Quem faz a administração é o fundo imobiliário. Quando nós falamos de imóvel, quem faz a administração é você. Você faz a administração. Por mais que você delegue para uma corretora, mas você diz para a corretora o passo a passo que você quer seguir. Você diz para a corretora se você aceita comprar ou vender por um determinado valor o imóvel. Então, a administração é ativa. Então, se o seu perfil é um perfil que você não quero muito me preocupar com a administração, eu quero ter o rendimento, eu quero ter o investimento, talvez você foque um pouquinho mais no fundo imobiliário. Claro que você tem que olhar todos esses critérios que nós trouxemos para você. Mas, falando de administração, talvez você foque mais no fundo imobiliário. Mas se você faz questão de ter uma participação ativa, você faz questão de decidir como vai ser esse contrato de aluguel, você faz questão de decidir o valor de compra. Então, se você quer ter essa administração mais ativa, você quer decidir os detalhes dessa aquisição e venda de um imóvel, o detalhe desse contrato de aluguel, então você tende a ir para adquirir um imóvel, onde você vai ter uma administração mais ativa, você vai estar mais atuante na administração desse imóvel. E acho que o último critério que é interessante trazer para você é, e se der errado? Independente de ser fundo imobiliário ou imóvel, se der errado, se essa aquisição desse fundo imobiliário do imóvel for uma aquisição que eventualmente foi até boa no início, mas agora não está fazendo mais sentido para você, e você tem que se desfazer desse fundo imobiliário ou desse imóvel. Se der errado, falando de fundo imobiliário, você vai vender esse fundo imobiliário, a venda tende a ser uma venda tranquila, você no mesmo dia você consegue vender e já consegue comprar o próximo fundo imobiliário. Então essa transição é muito rápida, você sai de um fundo imobiliário que você entende que ele não é mais benéfico para você e você parte para outro que tem melhores fundamentos no mesmo dia. Quando nós falamos de imóvel, essa venda não é fácil, você tem que achar um comprador para o seu imóvel e como esse imóvel você está querendo vender, ele tem algum problema associado, já que a gente está no contexto que deu errado esse imóvel que você adquiriu, então você vai ter que vender provavelmente com um preço muito mais baixo do que você esperava vender. E nessa aquisição, além de ser demorada, depois, uma vez você recebendo dinheiro, você vai ter todo esse processo de novo de procurar um bom imóvel e fazer essa aquisição, que é outro processo também demorado de aquisição. Então, esse processo de vender fundo imobiliário para adquirir um novo é um processo muito mais rápido, num dia você faz em comparado com o imóvel. A questão é que ambos você vai se perder dinheiro, porque se você deu errado o fundo imobiliário, você provavelmente está vendendo com o valor mais baixo que você comprou. E a mesma coisa para o imóvel. Então você está perdendo dinheiro, a questão aí do deu errado é o tempo. Você perdeu dinheiro, vendeu o fundo imobiliário, mas você já compra outro melhor no mesmo dia. E no imóvel você perdeu dinheiro, demora para vender e depois você demora para comprar um outro imóvel e aí você conseguir, a partir daí, render seu dinheiro com a renda passiva que são os aluguéis. Esse vídeo trouxe para você 8 critérios para você utilizar na sua tomada de decisão se você vai comprar um fundo imobiliário ou vai comprar um imóvel. Se você, nesse momento, tem dinheiro suficiente para comprar um imóvel, você compraria um imóvel ou compraria fundos imobiliários? Qual a sua decisão baseada nos critérios que nós trouxemos aqui para você? Você tem outros critérios em mente? Compartilhe com a gente, comenta aqui qual é a sua decisão de compra de fundo imobiliário ou de imóvel. Se você tem outro critério que você acha que vale a pena estar nessa tomada de decisão. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e até o próximo episódio do podcast Terça da Riqueza. Um abraço para você.